Olá pessoal, tudo bom? É um prazer com vocês aqui. E eu queria fazer essa transmissão ao vivo aqui. E todo mundo sabe que eu apoio aí a situação dos caminhoneiros aí. Afinal de contas, o Brasil ele é todo movido sobre rodas, né? Felizmente, né, o Brasil é movido sobre rodas. Tudo é transportado por caminhoneiros. E eu queria falar um pouco sobre essa situação em relação ao que está acontecendo. Quero agradecer o pessoal aí que está dando essa moral aí ao vivo. E, pessoal, nós temos que ficar atento, né, aos nossos governantes. E eu quero recapitular rapidamente a situação que aconteceu na época do Collor de Mello. Quando Collor de Mello, ele era o presidente, ele era o nosso presidente, né? E o que aconteceu, a situação foi que ele saiu por uma questão, uma má gestão, acusação de corrupção, etc. E o Itamar Franco assumiu interinamente. O Itamar Franco assumiu interinamente. E interessante que o Itamar Franco ele era um candidato, né, a grosso modo falando, do PMDB também. E o país estava num caos total, porque quando há o impeachment, o país fica num caos. Quando sai um presidente do poder, o país ele sai da linha. E o mais interessante que a situação agora não é diferente. Na época, o Itamar Franco assumiu interinamente o Collor, né? E ele foi conclamado pela nação em 92, quando ele assumiu o poder. E ele então fez o plano real. Ele fez o plano real, né? Que foi o RV, a Unidade Relativa de Valor, que colocou o país nos trilhos. Só que tem um detalhe: o ministro dele era o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso ele era o ministro, né, da economia, ele era o plano real. E então o povo conclamou, o povo votou nele, né? Ele ficou sendo como o pai do plano real. Na verdade, ele não foi o pai do plano real. O gestor do plano real foi o Itamar Franco. O que que isso tem a ver com a crise de hoje? O que que isso tem a ver com a crise dos caminhoneiros, que todos nós apoiamos, que todos nós. Isso tem uma relação muito interessante com os caras pintadas da época do Collor de Mello. A época do Collor de Mello, todos foram para a rua, os caras pintadas e tudo. E o governo, na verdade, na época do Itamar Franco, na minha opinião, que se você for analisar, tudo era o mesmo partido, inclusive todos eles bateram o presidente Lula naquela época, né? O ex-presidente Lula naquela época. E não estou defendendo o presidente Lula, nem estou falando de partido A ou B. Eu estou dizendo o que aconteceu, que a população na época ela foi manipulada para um resultado que já estava esperado politicamente falando. Quando o FHC ele ganha a presidência da República e perpetua o poder do PMDB. Agora não está sendo diferente. Recentemente foi lançado números sobre a arrecadação da Petrobras e do nada explode essa situação onde cria alíquotas em que mandou os caminhoneiros para a rua. Os caminhoneiros são pais de família, sim, eles deveriam ir para a rua, sim, mas quem garante que agora o próprio presidente não vai apresentar uma solução para perpetuar no poder? Talvez, quem sabe, o seu ministro Meirelles. Então, pessoal, a população tem que ficar atenta a essas coisas. Nós somos usados o tempo todo. E para usarmos, eles não querem saber se os nossos filhos vão passar necessidade, eles não querem saber se a crise vai afetar as empresas, eles não querem saber o que vai acontecer. Mas o governo atual, com o índice de rejeição que é enorme, ele não tem a menor condição de perpetuar no poder. Talvez, se aparecer agora uma solução que vá favorecer ao governo, a chance dele perpetuar no poder, não por ele, mas por uma indicação, como aconteceu com o Itamar Franco, quando ele indicou o então ministro FHC, que se tornou presidente por 2 mandatos consecutivos. A história parece que se repete. Infelizmente, a nação é usada e as pessoas são usadas subliminarmente, mas, por favor, não conclamem o tal salvador da pátria que pode aparecer vindo da gestão do atual governo Michel Temer. Fica aqui a minha observação. Eu gostaria que as pessoas que se lembram do fato aí, 92, né, o FHC ele assumiu a presidência em 94 e tudo indica que essa situação está sendo usada novamente para
atingir objetivos que favoreçam, acredite, o atual governo. No mais, um abraço, tudo de bom. Fica aqui o meu apontamento. Infelizmente, a crise ela é institucional, ela é política e os caminhoneiros, como eu e você, continuamos sendo usados. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Fiquem com Deus.